Vamos lá para a quarta parte dos highlights do Grupo BIP aqui do APA Los Angeles 2025. E esta quarta parte será dividida em 2 blocos. Então vamos lá, Luiz, para o nosso primeiro bloco. No primeiro bloco a gente vai falar de doença de Alzheimer, avanços, uma série de modernidades que você, psiquiatra, deve estar atualizado, e também vamos falar da cronificação das doenças. E no bloco 2, Haddad? Bloco 2 é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ao longo da vida e inflamação nos transtornos de humor. Então vamos começar aqui agora lá falando da nossa primeira parte, né, Luiz? O foco que a gente vai começar agora tá informações bem importantes clínicas na parte psiquiátrica. A gente sabe que a doença do Alzheimer é tratada pelo neurologista e pelo psiquiatra, e a gente sabe que a gente muitas vezes não tem tanta informação e formação na área quanto deveria. Então, pessoal, vamos lá, o seguinte, começando então com Alzheimer e as outras demências. Olha só, teve a palestra do Brent Forrester, e ele ressaltou muito a prevalência crescente da doença de Alzheimer. Nossa. Mais de 7 milhões nos Estados Unidos com a doença de Alzheimer. E esse número ele pode dobrar até 2050. E os custos, né, Luiz? Custos enormes aí, porque isso é um desafio. Então nós temos realmente um baita trabalho, a psiquiatria no seu geral, né? E a própria atualização do DSM-5, que agora fala em transtornos neurocognitivos, né, maior e leve, isso ajuda a classificar o impacto funcional desse transtorno, que é muito importante. Mas é claro que não aponta a causa específica, né? E a doença de Alzheimer, a DA, ela continua sendo a mais comum, marcada por aquele acúmulo das placas de beta-amiloide e também dos emaranhados ali da proteína tal no cérebro. E aqui que a coisa fica bem interessante, pessoal, os tais biomarcadores. Parece que a gente está saindo da dependência daqueles exames mais caros, tipo o PET scan, né? A gente está indo para os testes de sangue muito promissores. Teve destaque para um que mede a razão entre a Petal 217 e a fosforilada, né, que a gente chama, a beta-amiloide, AP, né? E isso, mais de 90% de sensibilidade nesse teste. E especificidade também, Haddad, olha só. Isso pode ser uma revolução no diagnóstico, só que gera um problema. Potencialmente sim, né? Uma revolução de fato, mas a gente precisa lembrar que tem um dilema ético bem sério, né? Porque como e quando nós vamos usar esses testes para rastrear pessoas que não têm sintomas algum? Verdade. Então a gente precisa de diretrizes claras, né? Parece até que a Associação de Alzheimer vai publicar algo ainda esse ano sobre isso. E claro, né? Não dá para esquecer também os fatores de risco, né? Os fatores que a gente pode modificar. Muito bom. Isso sempre volta. E aqui, pessoal, eu dou um grande parabéns ao Brasil, né, representado pelo professor Arthur Danila, mostrando o serviço do Promev lá da USP, Medicina do Estilo de Vida, Psiquiatria do Estilo de Vida. Arthur brilhou, palestra fantástica, muito legal, mostrando a força do Brasil. Arthur. Por quê? Se a gente fizer a prevenção de obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, depressão na meia-idade, tem uma janela para prevenção que é real, né, Haddad? Com certeza. E falando em tratamento, além daqueles que a gente já conhece, né, os tratamentos com inibidores da acetilcolinesterase, a memantina, a grande novidade são as terapias que de fato modificam o curso da doença, né? Estou falando do quê? Do lecanemab e do donanemab. Tá bom, muito bom. São anticorpos anti-amiloides, né, já aprovados pela FDA, inclusive. Exatamente. Então, pessoal, fica ligado, eles removem de fato o amiloide sim, então o exame fica lindo. Tiveram efeito clínico, só que aí a questão é modesto, retado de clínico cognitivo, mas o ponto fascinante é na fato o desafio prático, sabe? Infusão frequente. Pensa o seguinte, quinzenal para o lecanemab e mensal para o donanemab. Nossa, muito frequente, direto, né? E exige monitoramento intenso com ressonância magnética, por quê? A tal da área, né? Que é aquelas anormalidades na imagem, o edema, hemorragias, e isso pode colocar o paciente em risco, especialmente em quem tem o alelo ApoE4 ou quem já usa anticoagulante. Então, olha só, Michelzinho, estão desenvolvendo medicações e versões subcutâneas que pode facilitar, mas hoje o custo e logística são barreiras mesmo aqui nos Estados Unidos. Mas claro, né, que tem um ponto importante que é a questão dos sintomas comportamentais, né? Agitação, agressividade, né, Luiz? Que muitas vezes é o que mais pesa para a família e cuidadores, né? E nesse sentido, né, eles são a maior causa de institucionalização, né? Então, recentemente aprovaram o Brexpiprazol. Tá com tudo, hein? Exatamente, especificamente para agitação, né? Mas a gente sabe, né, que os antipsicóticos, eles ainda exigem muita cautela, a gente tem aquele risco, aumentar de mortalidade em alguns estudos ali, tem um black box warning ali, claro, né? E a gente tem ali o ECT e o dronabinol, que é o THC sintético, para casos mais refratários, né? Com alguns resultados ainda iniciais que parecem ser positivos, né? Interessante, Haddad. Então, se a gente conecta tudo isso que a gente está falando, o que a gente vê? Tem avanços farmacológicos que são importantes, a ciência indo além de tudo, só que precisa de uma aplicação super criteriosa, Haddad, individualizada, tem que pesar risco, benefício, caso a caso, nunca esquecer de intervenção não farmacológica, da prevenção
do diagnóstico diferencial bem feito, certo, Perfeito, Haddad? Luiz, certíssimo. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco Bora. aqui, né? Saindo dessas inovações, essas coisas mais biológicas, da demência, teve uma outra sessão que nós vamos falar aqui que eu achei muito reflexiva, eu diria, né? Sobre o próprio ato de medicar em psiquiatria, né? A sessão do David Mintz, Isso. ele começou citando William Osler, frase forte aqui, hein? A pessoa que toma remédio deve se recuperar 2 Olha vezes. só isso, né? Uma da doença e uma do remédio. Provocação, não quer dizer que eu concorde plenamente com isso, mas às vezes o tratamento pode perpetuar o papel de doente. Exato, né? Assim, a ideia central, Luiz, é que a cronificação nem sempre é só da doença, né? Mas também um processo iatrogênico. Olha isso, causado ou piorado pelo próprio tratamento. E também pode ser até relacional, né? Ele usou uma expressão muito interessante, resistência por meio dos medicamentos. Então a ideia é que a dependência simbólica do medicamento pode acabar impedindo a autonomia do paciente. Isso força a gente, pessoal, a pensar sobre o uso defensivo da medicação, tanto pelo paciente quanto pelo médico. Por quê? Veja bem, a gente tem que lidar às vezes com emoção difícil. Às vezes a gente trata afeto que é normal, emoção normal, como se fosse patológico a doença. Eu fiquei pensando nisso aí, mas como é que a gente vai diferenciar isso na prática clínica, né? Da natureza refratária de algumas condições que realmente são graves. Então é um desafio muito grande, né, Luiz? É um desafio clínico constante, com certeza. A Samara Habel, ela falou também na mesma sessão e ela deu uma sugestão interessante, pessoal. Usar a contratransferência, aquilo que a gente sente. Sentimento terapêutico. Isso. Aquilo que o paciente desperta na gente, frustração, às vezes impotência, cansaço. E aí, a gente usa isso como uma bússola, sabe? Em vez da gente só, sei lá, silencia, prescreve, mais receita, o desafio acaba entrando metabolizar isso, essa experiência, e usar clinicamente. A sugestão, né, que ela deu, assim, a gente adotar uma perspectiva mais ampla, né, Luiz? Olhar para a biografia, para os projetos de vida, para a vivência, entender qual o lugar simbólico ali dos sintomas, dos medicamentos na história dele. A prescrição, então, ela vira parte de uma narrativa, que é construída a dois ali nessa relação médico-paciente. Interessante, né? Entendi, faz muito sentido. Então o que fica dessa cobertura dessas 2 aulas iniciais, que é um contraste bem marcante. Olha lá, de um lado, a tecnologia avançando muito, ferramentas, né? É algo, uma ficção científica aqui para diagnosticar e intervir na biologia, beta-amiloide e tal, Alzheimer. Só verdade. que, do outro lado, um chamado ético clínico, para a gente reavaliar como usamos as nossas ferramentas mais básicas, como os medicamentos, né, os psicofármacos, questionando se o tratamento não pode, em alguns casos, virar parte do problema da cronificação desses pacientes. Exatamente. Grande questão que para no ar é como que a gente faz isso de uma forma harmônica. Mas não para aí não. Vamos agora dar uma estudadinha, vamos lá conferir as próximas aulas do próximo bloco e a gente volta daqui a pouco com mais highlights, certo? É isso aí, pessoal. Então não saia daí, fique conosco porque tem mais highlights do Grupo BIP aqui no EPA 2025. Até daqui a pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos indo agora para a segunda parte do 4º dia de highlights aqui do EPA 2025. Uma aula sobre TDAH ao longo da vida e outra sobre psicodermatologia, as influências da parte psiquiátrica nas doenças dermatológicas. Certo, Haddad? Vamos lá? Certíssimo, vamos lá. Aquela interface, né, entre mente e pele. A nossa ideia aqui é conseguir destrinchar o essencial mesmo, né, as sacadas mais importantes. Vamos lá. Quando a gente começa pelo TDAH, bem claro, um transtorno do neurodesenvolvimento de verdade. Então tem uma base genética forte, 70% de habilidade na aula dele, né, não é uma invenção da indústria farmacêutica e persiste. Metade das crianças com TDAH continuam com sintomas na vida adulta. Prevalência entre 3% e 5%. E um ponto super importante que ele trouxe, né, foi a questão do gênero. Na infância, a gente diagnostica mais em meninos, talvez pela hiperatividade, né, ser mais visível. Mas na vida adulta, essa proporção meio que empata. Então, isso levanta uma lebre, né? Será que nós não estamos subdiagnosticando as meninas na infância? Boa pergunta. Talvez os sintomas nela sejam muito mais da questão da desatenção, menos disruptivo externamente. Provavelmente, né? E as comorbidades, nossa, são altíssimas, hein, de TDAH. Metade dos casos tem TOD, transtorno opositor desafiador, e 1/3 pode ter transtorno de conduta. Então, fora a depressão, ansiedade, e um risco bem considerável, 30% para desenvolver transtorno por uso de substâncias. Nicotina em específico, olha só. E os impactos disso na vida adulta, eles são bem pesados, pessoal. Dificuldade, então, na escola, antes, depois no trabalho, nos relacionamentos, taxa de divórcios maiores, e até uma redução na expectativa de vida, cerca de 7 anos. 7 anos, hein? Bastante coisa. E tudo isso ligado também a comportamento de risco, né? Menor cuidado com a saúde. Por isso que o diagnóstico, ele tem que olhar essa questão do desenvolvimento. Não dá para olhar só a foto, aquele recorte do momento. A gente precisa buscar informação com a família, na escola, entender a trajetória desse paciente. Eu acho que esses casos ajudam, né? Claro, mas não substituem o julgamento clínico, a visão completa. Teste neuropsicológico sozinho também não faz diagnóstico, não podemos esquecer disso, né?
Pessoal, e a psicoeducação? Ele colocou como fundamental aqui. Fundamental mesmo. Até com uma função reparadora, né? Para quem é diagnosticado, por exemplo, TARD, né? É importante porque ajuda a entender a própria história. E a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, funciona muito bem. Principalmente em adultos, né? Para organizar, para regular as emoções. E as medicações, pessoal? Estimulantes são de fato as estrelas aqui. Metilfenidato, anfetaminas, muito eficazes. Um NNT impressionante na psiquiatria. 1.5 a 1.8. Ou seja, trata menos de 2 pessoas para uma ter benefício. Exatamente. É muita coisa, né, Luiz? Ó, mas tem que achar aquele sweet spot, aquela dose certa. É um U invertido, ó. Os não estimulantes, tipo a atomoxetina, segunda linha, tá? Um NNT de 3 a 4, que é bom. É bom, mas... né? Mas tem um efeito colateral, muitas vezes, chato, né? Que eles falaram, da questão da hiperfocalização estéreo, né? A pessoa foca, mas não produz. Meio robótica. Então a gente tem que ter um manejo para achar aquele ponto certo. Falaram muito de comorbidade, né? A questão da ansiedade, por exemplo. A ansiedade não impede o estimulante, né? Se tiver depressão, trata o que tá pior. E bipolar? Bipolar, regra de ouro. Estabiliza o humor antes de mexer no TDAH. Substâncias? Tratamento do TDAH, ele também pode até proteger, mas talvez seja bom, às vezes, começar com um não estimulante por segurança, não é uma regra. E ele foi bastante cético com um suplemento, né? Ômega 3, neurofeedback, né? Ele coloca que não deve substituir o tratamento padrão, né? Isso, né? Baseado em evidência. Eles podem até ser um extra para alguns, né? Mas, apesar dessa complexidade toda do TDAH e a ligação com estresses, já vamos fazer uma ponte para nossa segunda aula, segunda aula, então. Bora? Psicodermatologia. Então, a questão da depressão, ansiedade, toca, muitas vezes podem piorar e até disparar doenças de pele. Psoríase, eczema, acne. E o contrário também é verdadeiro, né? A doença de pele, ela impacta demais a saúde mental. Autoestima, isolamento social. Pessoal, é um ciclo vicioso. Olha só. O estresse mexe no eixo HPA, né, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e aí aumenta a inflamação na pele, aumenta a coceira, a pessoa acaba coçando, machucando a pele, isso gera vergonha, isso piora a autoimagem, aumenta a ansiedade, e o que por sua vez acaba piorando a pele de novo, um ciclo terrível que se perpetua. Exatamente, a gente viu isso direto, né, nos gatilhos emocionais para acne, psoríase, e a sucessão de acne grave, vitiligo e fobia social é altíssimo, né? É interessante que esses remédios para a cabeça, para a mente, pode ajudar a pele, né? Exato. Então, por exemplo, antidepressivo, noxepina mesmo, entre outros também, eles podem ter uma ajuda importante. Os próprios ISRS que podem ter feito anticoceira, hidroxizina, gabapentina também são úteis. E eu lembro aqui também, eu acho que falando... TCC, né? Exatamente, tudo isso mexe muito com a gente. E eu falo por mim mesmo, eu na minha adolescência tive NIAC grave, fiz uso de isotretinoína, antes dele tive que fazer vários usos, acaba com a autoestima, a gente fica realmente muito reticente. Eu lembro meus amigos próximos também que tiveram, sofria muito. E a TCC pode ajudar muito nessa área também, né? Sim. Treinamento de reversão de hábitos. Super importante, né? Pra gente conseguir quebrar esse ciclo em coisas como tricotilomania, né? Que é arrancar cabelo, e dermatotilomania, né? Que é o transtorno de esfoliação. Né? Skipping picking, exatamente, skipping picking. E aí a gente tem todos esses comportamentos repetitivos focados no corpo, roer unha e diferenciar, por exemplo, de outros tipos de dermatite. Exatamente, dermatite factual, por exemplo, que é diferente, né? E dentro do espectro do toque, falaram do transtorno dismórfico corporal, né? É muitas vezes focado na pele, né? Aquela coisa de ficar vendo defeitos onde ninguém mais vê, e até delírios dermatológicos. Eu lembro na residência, foram as únicas vezes que eu vi Ekbom, né? Eu vi 4 síndromes de Ekbom, depois eu nunca mais vi os delírios de parasitoses, né? Crianças também, ideias fixas de infecção, né? Então, a gente tem que tratar, por exemplo, quando a gente vai tratar toque com essas outras questões, inibidores seletivos de captação de serotonina em doses bem altas, são base, e aí aqui volta para nutracêutico, né? A gente sabe que neste aspecto a N-acetilcisteína, apesar de controvérsia, apesar de evidências também conflitantes, em doses mais altas parece ter algum papel, né? Memantina também, naltrexona, né? Até TMS estão sendo olhadas como opções, né? E também tem a questão do distúrbio sensorial cutâneo, queimação, coceira, sem causa fixa, né? Olha, eles podem responder a neuromoduladores aqui. Algumas medicações, né? a amitriptilina também podem ajudar. Bom, resumindo então, né, pessoal? Nós temos um lado o TDAH complexo, persistente, precisa de um olhar super integrado a vida toda, atento às comorbidades, né? E do outro, essa dança fascinante entre mente e pele, sofrimento psíquico e doenças dermatológicas se alimentando ali. Então, pessoal, enquanto isso, acompanhe os nossos mapas mentais, checa dentro do www.bipassistant.com.br, um prontuário gratuito para você utilizar em qualquer especialidade médica atrás dos nossos mapas mentais que a gente deixou lá, e também, mais uma vez, agradecendo os nossos apoiadores deste evento desse ano, Racing Farm, Johnson & Johnson. Então tá bom, pessoal? Amanhã tem o 5º dia de congresso, Highlights APA 2025. Tivemos lá. Grande abraço.